E se eu lhe dissesse que você está gastando 3 vezes mais tempo na sua horta do que realmente precisa? Imagine um mundo onde as ervas daninhas simplesmente não nascem, e você só precisa regar uma vez a cada 2 semanas, mesmo no calor intenso. Parece um conto de fadas? Não. Isso é apenas física e biologia aplicadas corretamente. Hoje vamos falar sobre a cobertura morta, a mulcha. Mas não se apresse em desligar. A maioria dos jardineiros amadores usa essa técnica de forma errada e acaba sufocando a própria colheita. Eu vou lhe contar o que os fabricantes de fertilizantes preferem esconder. Está pronto para descobrir o segredo que vai transformar o trabalho na sua horta de uma tortura em um verdadeiro lazer? Vamos começar. Primeiro, vamos observar a natureza. Você já viu numa floresta terra nua e preta? Claro que não. Ela está sempre coberta por folhas, agulhas, palha seca. A natureza não tolera a nudez. Para ela, o solo descoberto é uma ferida aberta que precisa ser curada com urgência. Mas nós, ao cavarmos a terra e deixarmos os canteiros expostos, estamos agindo contra a natureza. A mulcha não é apenas uma moda passageira, é uma forma de devolver ao solo a sua proteção natural, a sua pele. Neste vídeo, vamos analisar todos os tipos dessa pele e descobrir qual é a cobertura ideal para os seus tomates, pepinos e arbustos. Vamos nos basear na experiência da agricultura orgânica e um pouco na química, para que você entenda a essência dos processos, em vez de seguir instruções cegamente. Vamos começar pela pergunta mais importante. Afinal, por que precisamos disso? Muitas pessoas pensam que a cobertura, o mulch, é apenas um cobertor. Mas, na verdade, é um ecossistema completo. Imagine uma esponja. Quando o solo está nu, o sol literalmente queima e retira toda a umidade em poucas horas. Forma-se, então, uma crosta. Essa crosta funciona como uma tampa, bloqueando o acesso de oxigênio às raízes. A planta começa a sufocar. Você corre para regar, precisa afofar a terra, danifica as raízes e entra nesse círculo vicioso. Uma boa camada de cobertura morta quebra esse ciclo. Por baixo dela, o solo está sempre úmido, solto e fresco. É o lar ideal para minhocas e bactérias benéficas. Elas transformam a camada inferior da cobertura em humus, adubando suas plantas 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem que você precise fazer nada. Este é o primeiro e principal segredo. A cobertura não é decoração. É uma fábrica de nutrição e um sistema de climatização. Agora, vamos falar sobre a palha. Esta é, provavelmente, a rainha da cobertura vegetal. É dourada, leve e muito bonita. Fica perfeita para as solanáceas, tomates, pimentos e berinjelas. Por quê? A palha é oca por dentro. O ar que fica dentro dos caules funciona como um excelente isolante térmico. De dia, reflete o sol, não deixando as raízes sobreaquecerem, e de noite, retém o calor do solo. Além disso, a palha decompõe-se muito lentamente, o que significa que não precisa de a repor todas as semanas. Mas há um pormenor crucial. A palha tem de estar limpa, sem sementes. Se a palha vier com grãos, prepare-se, pois terá no seu canteiro um magnífico relvado de trigo que depois terá de sachar. Verifique sempre o fardo antes de comprar. E lembre-se, a palha consome um pouco de azoto durante a decomposição, mas apenas na camada superior do solo, onde as raízes normalmente não estão. Portanto, o mito da carência de azoto, causada pela palha, é, na verdade, muito exagerado. Mas o feno é uma história completamente diferente, e é preciso ter mais cuidado. Muitos confundem feno com palha. Palha são os caules secos de cereais. Feno é a erva cortada e seca, muitas vezes a que cresce nos prados. O feno tem muito mais nutrientes do que a palha. É uma verdadeira barra energética para os seus canteiros. No entanto, o feno quase sempre contém sementes de ervas daninhas. Milhões de sementes. Ao aplicar uma camada de feno, corre o risco de encher o seu jardim daquilo que tem combatido há anos. Porém, há um truque.
Se o feno estiver armazenado por um par de anos e tiver queimado por dentro, as sementes perdem a viabilidade. Feno velho e decomposto é ouro. É rico em Bacillus subtilis, o bacilo do feno. Esta é uma bactéria benéfica que suprime doenças fúngicas, incluindo a terrível fitóftora, ou míldio tardio. Por isso, para as batatas, o feno velho é o melhor amigo. Vamos falar sobre a relva cortada, aquela que tiramos do nosso jardim. É o material mais acessível para a maioria das pessoas. Acabou de cortar o relvado? Já quer pôr na horta? Atenção! Pare por aí. É aqui que está o erro. A relva fresca tem imensa umidade e muito nitrogênio. Se a colocar numa camada espessa, ela não seca. Pelo contrário, ela começa a ferver. No meio dessa pilha, a temperatura pode facilmente chegar aos 60 graus. Isso literalmente vai cozinhar os pés dos seus delicados pepinos ou tomates. Além disso, durante a decomposição, forma-se uma gosma e um cheiro horrível que atrai moscas. Então, o que devemos fazer? É crucial que deixe a relva a secar ao sol, 1 ou 2 dias, antes de a espalhar nas hortas. E coloque sempre em camadas finas. Depois de uma camada secar, pode pôr a próxima. Dessa forma, a relva transforma-se num excelente fertilizante de azoto, em vez de se tornar aquela pilha de composto fedorenta, mesmo debaixo do seu nariz. Serragem. Ah, quanta polêmica em volta dela. Alguns dizem que ela acidifica o solo. Outros alertam que ela rouba todo o nitrogênio. Vamos entender melhor. A serragem fresca, de fato, tem uma fome imensa por nitrogênio. As bactérias que a decompõem precisam desse nutriente para trabalhar e acabam tirando-o do solo, o que literalmente rouba o nitrogênio das plantas. Se você usa serragem fresca diretamente, as folhas das suas plantas podem amarelar. A solução é simples. Antes de usar, deixe a serragem de molho em uma solução de ureia ou nitrato de amônio. Ou, use simplesmente a serragem já curtida, aquela escura de cor marrom, que ficou armazenada ao ar livre por 1 ou 2 anos. Agora, sobre a acidez. A serragem de coníferas pode sim acidificar levemente o substrato, mas esse processo é extremamente lento. Para a maioria das culturas em solos neutros, isso não é motivo de preocupação. Já para mirtilos ou hortênsias, a serragem de coníferas é exatamente o que o médico receitou. Já que estamos a falar de folhagem, vamos discutir a casca e as agulhas de pinheiro. Esta é uma cobertura, mulch, de qualidade superior. Fica com um aspecto fantástico, cheira a floresta e dura anos a fio. A casca é a opção ideal para canteiros de flores, arbustos e árvores de fruto. Ela permite que a água passe, mas quase não a deixa evaporar de volta. É extremamente difícil para as ervas daninhas conseguirem romper a camada de casca. No entanto, para os canteiros de vegetais, a casca é menos adequada. Por quê? Porque é inconveniente removê-la durante a plantação e interfere com o arejamento do solo, se for algo que costuma fazer. Além disso, a casca mais grossa não adere tão firmemente à terra, deixando espaços para as lesmas. Use a casca onde pretende aplicar a filosofia plantar e esquecer durante alguns anos, debaixo de macieiras, groselheiras ou roseiras. E sim, ela também acidifica ligeiramente o solo, o que é benéfico para a maioria dos arbustos de frutos silvestres. Composto e humus. Muitos consideram-nos apenas como fertilizantes, mas são também um excelente mulch. É, provavelmente, o tipo de cobertura orgânica mais nutritiva que pode utilizar. Se o seu solo for argiloso ou muito pesado, utilizar o composto como mulch fará maravilhas. As minhocas irão arrastar as partículas de composto para o fundo, arejando a terra de forma mais eficaz do que qualquer arado. Além disso, a cor escura do composto ajuda o solo a aquecer mais rapidamente na primavera. Este é um ótimo começo para culturas precoces, como rabanetes, vegetais de folha ou cenouras. Ao contrário da palha, que reflete o sol, o composto escuro atrai o calor. No entanto,
existe uma desvantagem. O composto não é tão eficaz a controlar as ervas daninhas quanto a palha ou a casca de árvore. As sementes de infestantes germinam muito bem diretamente no composto. Por isso, a camada de composto deve ser aplicada de forma espessa. Em alternativa, pode cobri-la com uma fina camada de palha, de modo a bloquear a luz e evitar que as sementes indesejadas germinem. Papelão e papel. Pode parecer estranho, mas essa dupla é a salvação para quem tem um terreno coberto por mato. Se o seu lote está infestado de ervas daninhas agressivas, não se preocupe em pegar na enxada ou na pá. Apenas forre a área com papelão grosso e liso. Atenção! Use caixas sem fita adesiva, nem estampas coloridas. Por cima, coloque uma camada de palha, grama cortada ou terra. O papelão irá bloquear a luz solar em 100%. Sem luz, qualquer erva daninha, por mais teimosa que seja, simplesmente morrerá. Ao longo da estação, o papelão vai se decompor, sendo devorado pelas minhocas. Na primavera seguinte, você terá um solo fofo, limpo e pronto para o plantio, sem a necessidade de cavar. Isso é conhecido como o método do canteiro preguiçoso. Jornais também podem ser usados, mas precisam de várias camadas. A tinta tipográfica atual geralmente é segura, mas o ideal é evitar páginas coloridas e brilhantes, como as de revistas com papel couché. Você também pode usar papelão entre os canteiros. Isso impede o crescimento do mato, mantendo o caminho limpo e seco, mesmo depois de uma chuva forte. Passando para os materiais inorgânicos. O filme plástico preto e o agrotêxtil. O agrotêxtil é a opção preferida por produtores e por quem tem pouco tempo. O grande benefício é que você aplica uma vez e pode simplesmente esquecer do assunto por uns 3 ou 4 anos. É ideal para morangos. O morango fica limpo, não apodrece, e você não tem que se preocupar com as ervas daninhas. A cor preta absorve o calor, o que na primavera acelera o amadurecimento das frutas em 1 ou 2 semanas. No entanto, existem desvantagens. O solo por baixo do plástico não respira tão bem quanto sob uma cobertura orgânica. As minhocas dificilmente vivem ali, e a terra perde o fornecimento natural de nutrientes. Além disso, no pico do verão, o filme preto pode sobreaquecer as raízes, elevando as temperaturas a níveis críticos. Se você mora em regiões muito quentes, é bom cobrir a manta preta com palha por cima, para refletir o excesso de sol. E lembre-se, é comum que as formigas se instalem debaixo do plástico, criando verdadeiros formigueiros gigantes. E as pedras, o cascalho ou a brita. Esta é a chamada cobertura seca. É muito usada em jardins de pedra e no paisagismo. Para a horta pode ser uma opção mais controversa, mas para as ervas aromáticas, tomilho, alecrim, lavanda, é absolutamente perfeita. De dia, as pedras absorvem e retêm o calor, libertando-o lentamente durante a noite. Isto cria um microclima seco junto ao colo das plantas, o que ajuda a prevenir o apodrecimento de espécies que não toleram o excesso de umidade. No entanto, fica o aviso. Se um dia decidir desmontar o canteiro, limpar as pedras da terra é um trabalho infernal. Use sempre um geotêxtil por baixo da camada de pedras, para evitar que estas se misturem e enterrem no solo. E tenha em atenção que ao sol, estas pedras ficam escaldantes. Folhas mais delicadas, como as de alface ou pepino, podem facilmente queimar ao mínimo contato com o cascalho superaquecido. Vamos falar de uma cultura bem específica, o tomate. O tomate não tolera umidade alta no ar, mas adora solo úmido. Parece um paradoxo, né? A cobertura morta resolve esse problema. Ela retém a umidade no solo, evitando que ela evapore e eleve a umidade do ar na estufa. E tem mais. Os esporos da requeima, a fitóftora, vivem no solo. Quando você rega o solo descoberto, os respingos de água batem nas folhas de baixo, contaminando a planta. A cobertura com palha ou capim seco funciona como uma barreira física. Sem respingos, menos chance de doenças. Para os tomates, o ideal é usar palha ou feno, aquele feno jamais decomposto.
A camada deve ser bem grossa, de 10 a 15 centímetros. Não economize no material. Mas atenção, não encoste a cobertura no pé do caule. Deixe uma folga de uns 2 ou 3 centímetros, para evitar que o tronco apodreça. Pepinos e abobrinhas. Estes são verdadeiros bebedores de água. Têm um sistema radicular superficial que seca num instante, e para eles, a cobertura morta, ou mulch, é uma questão de vida ou morte. Os pepinos adoram a cobertura morta, quente, como a que é feita de relva recém-cortada e ligeiramente murcha. Esta decompõe-se ativamente, libertando dióxido de carbono. Para as plantas, o dióxido de carbono é como oxigênio para nós. Elas usam-no intensivamente para a fotossíntese. Numa cama como esta, os pepinos crescem incrivelmente rápido, a olhos vistos. O composto também é excelente para eles. A regra de ouro para os pepinos é que o solo por baixo da cobertura morta deve estar sempre úmido. Se a cobertura secar, regue diretamente sobre ela. A matéria orgânica irá absorver a água e liberá-la lentamente para as raízes. Os morangos. O próprio nome em inglês, strawberry, que significa baga de palha, já sugere a solução ideal para a cobertura do solo. Palha, ou melhor ainda, agulhas de pinheiro. As agulhas de pinho são superiores. Elas possuem propriedades bactericidas e, com o seu aroma, conseguem afastar algumas pragas. Além disso, os frutos que repousam sobre as agulhas ficam sempre secos e limpos, mesmo depois de uma chuva forte. A podridão cinzenta é um dos principais problemas do morango, mas com o mulch de pinho, você esquecerá dela. Apenas certifique-se de que a camada de agulhas esteja solta para garantir a circulação do ar. Se você optar pela palha, corte-a em pedaços menores. Isso facilita o enraizamento dos estolhos, caso o seu objetivo seja propagar novas mudas. Se você não estiver fazendo a propagação, use a palha em pedaços mais longos, pois ela será mais eficiente em suportar e proteger os frutos, o alho e a cebola. Muitas vezes, são plantados antes do inverno. Neste caso, a cobertura atua como um verdadeiro casaco. Ela protege os bulbos para que não congelem, sobretudo naqueles invernos em que não há neve. No entanto, há um problema na primavera. Por baixo da cobertura, a terra demora muito a aquecer. Isso faz com que os bulbos corram o risco de apodrecer. Por isso, assim que a neve derreter na primavera, é crucial retirar a cobertura do alho, dar tempo para o solo aquecer bem, e só depois, quando a terra estiver realmente quente, colocá-la de volta. Para a cebola, o composto orgânico ou a turfa funcionam muito bem. São materiais leves e não impedem que os rebentos se desenvolvam e alcancem a luz. A serradura também é uma boa opção para a proteção do alho de inverno, mas na primavera deve ser removida por completo, ou pelo menos, deve ser misturada na camada superior da terra. Framboesas e arbustos frutíferos. A framboesa é uma planta de origem florestal. No seu habitat natural, ela costuma crescer em pilhas de galhos e serrapilheira. Ela adora matéria orgânica bruta. Use galhos triturados, lascas de madeira, ou até mesmo caules grossos de milho e girassol. Jogue tudo isso sob as framboesas. Ela não teme a acidez, pelo contrário, adora umidade e solo fofo. As raízes da framboesa são superficiais, por isso, não se deve cavar ou mexer na terra ao redor. A cobertura morta substitui a necessidade de aeração. Crie um verdadeiro bolo de camadas sob os arbustos. Use papelão na base, depois adicione galhos e, por último, coloque a camada de grama. Em troca, a framboesa vai recompensá-lo com frutos tão grandes que você jamais viu nas plantações vizinhas. O mais importante é que você renove essa camada a cada ano. Agora vamos falar sobre as pragas. Muita gente tem medo de que ratos e lesmas acabem se instalando na cobertura vegetal, ou mulch. É verdade, esse risco existe. Lesmas adoram a umidade e a sombra que se formam debaixo das folhas ou da grama. Se você está sofrendo com uma infestação,
Retire a cobertura durante o período chuvoso, ou então use materiais pelos quais elas não gostam de rastejar. Por exemplo, agulhas de pinheiro bem pontiagudas, cascas de ovo trituradas ou serragem grossa e bem seca. A lesma é uma criatura sensível e não gosta de arranhar o abdômen. Contra ratos e camundongos que podem passar o inverno na palha, uma boa técnica é compactar bem a neve ao redor das árvores durante o inverno. Outra opção é espalhar ervas aromáticas, como hortelã ou absinto, diretamente na camada de mulch. Você também pode usar iscas venenosas escondidas em tubos, o que evita que as aves acabem se intoxicando. Quando é a altura certa para aplicar o mulch? Este é o ponto crucial. O erro mais comum é cobrir com o mulch demasiado cedo, logo na primavera. Chega abril, o solo ainda está frio e úmido, e nós, pomos logo uma camada espessa de palha por cima. Parabéns, acabou de criar um frigorífico. O solo debaixo desta capa não vai aquecer nem sequer até junho. As plantas ficam paralisadas, sem se desenvolver. A regra é de ferro. Só o deve fazer quando o solo estiver bem quente. Toque com a mão. Se sentir que está agradável e quente, significa que chegou a hora. Normalmente, isto acontece no final de maio ou início de junho, dependendo da sua região. A exceção é o mulch escuro, como o composto ou a turfa. Este pode ser aplicado mais cedo, porque até ajuda a aquecer o solo. Espessura da camada. Neste caso, o princípio, quanto mais melhor, não se aplica. Uma camada muito fina, de 1 a 2 centímetros, não irá proteger das ervas daninhas, nem da perda de umidade por evaporação. Por outro lado, uma camada demasiado espessa de matéria densa, superior a 15 centímetros, começará a apodrecer por baixo, sem acesso a ar, transformando-se numa espécie de silagem. Isto irá acidificar o solo e pode queimar as raízes. A espessura ideal para materiais orgânicos soltos, como palha ou feno, é de 5 a 10 centímetros após assentamento. Para materiais mais pesados e densos, como composto ou humus, a espessura deve ser de 3 a 5 centímetros. À medida que a cobertura se decompõe e assenta, é necessário fazer a sua reposição. Não coloque uma grande quantidade de uma só vez. É melhor ir adicionando gradualmente, por exemplo, a cada 2 semanas. O que fazer com a cobertura morta no outono? Devemos retirá-la ou incorporá-la ao solo. Os adeptos da jardinagem natural têm uma resposta categórica: nunca cave. Deixe tudo exatamente como está. Durante o inverno, os restos da cobertura vão se decompor naturalmente. Na primavera, você simplesmente afasta com o rastelo o que não se desfez completamente e planta as mudas. Isso é essencial, pois preserva a estrutura do solo, aquela criada pelas minhocas. No entanto, se o seu jardim enfrentou muitos problemas com doenças e pragas, o melhor é juntar essa cobertura e levá-la para uma pilha de compostagem do tipo quente, onde todos os patógenos serão eliminados. Você pode até queimá-la se a situação estiver péssima. Mas atenção, não enterre palha fresca no solo durante o outono. As bactérias começarão a processá-la e, ao fazer isso, vão roubar todo o nitrogênio disponível. Com isso, as suas plantas terão uma grande carência de nutrientes na primavera. E, por fim, a combinação. O auge do jardineiro é aplicar a técnica de lasanha no canteiro. A camada inferior é nutritiva, composto ou estrume bem curtido, para alimentar as raízes. A camada superior é protetora, palha, estilha ou casca, para reter a umidade e proteger do sol. Esta combinação oferece um duplo benefício. Ou, por exemplo, coloque areia à volta do tronco da árvore, para evitar que a casca apodreça, e mais além, a relva. O importante é experimentar. Observe a reação das suas plantas. As folhas estão verdes e viçosas, sinal de que está tudo a correr bem. Estão a ficar amarelas? Pode ser falta de azoto. Regue com um extrato de estrume, aplicando-o diretamente sobre a cobertura. A sua horta é o seu próprio laboratório.
Então, pessoal, vamos fazer um balanço. A cobertura morta, ou mulch, não é só um jeito de economizar tempo na hora de capinar. É uma ferramenta que transforma a vida, a própria estrutura de vida, do seu canteiro. Você deixa de ser escravo do regador e da enxada e se torna o maestro da orquestra, onde minhocas, bactérias e matéria orgânica trabalham a favor da sua colheita. Lembre-se, não existe mulch ruim, existe aplicação errada. Palha para os tomates, agulhas de pinho ou serrapilheira para o morango, e composto para tudo o que está precisando de um bom alimento. Não tenha pressa na primavera, não economize na espessura da camada no verão, e não tenha medo de testar e experimentar. Comece com apenas um canteiro nesta estação. Simplesmente tente fazer a cobertura correta, e no outono você mesmo vai notar a diferença. A colheita será maior, e as suas costas não vão doer. Obrigado por terem assistido até o final. Se este vídeo foi útil, não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar o sininho. E agora, escreva aqui nos comentários: qual foi o material de cobertura mais inusitado que você já usou ou ouviu falar? Cartelas de ovo? Lã? Compartilhe sua experiência. Vamos conversar sobre isso. Até o próximo encontro nos canteiros.